Olá, sou Maitê, psicóloga do programa Formação do Instituto Fazendo História. E estamos aqui no Instituto Polis para mais uma oficina presencial do projeto Capacitação e Serviços de Acolhimento, com apoio do FUNCAD, que é o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. E a oficina de hoje tem como tema o trabalho em rede, construindo estratégias a partir do território. Então hoje a gente vai ter aqui com a gente a Tamara Salini, que é cientista ambiental, mestre e doutora em Biologia Química pela Unifesp, que atua como educadora ambiental no programa Trilhas Urbanas da cidade de São Paulo, e desde 2018 atua como educadora no Instituto Trilhas, pesquisando áreas verdes, monitorando trilhas interpretativas e elaborando materiais educativos. E é técnica de turismo. E também o Rafael Sá Martins, que é educador social, graduado em História, especialista em Juventude no Mundo Contemporâneo e Gestão e Planejamento de Processos Pastorais e Pedagógicos. É assessor da Tocando em Frente Assessorias, acompanhando o trabalho de organizações sociais que atuam com crianças e adolescentes na cidade de São Paulo. E atua também como indigenista junto aos povos indígenas do estado de São Paulo. Oi, gente, bom dia. Sou do Instituto Trilhas, uma ONG que trabalha com educação para a sustentabilidade. E eu vou estar trazendo hoje para vocês um pouquinho de como a gente faz o estudo do meio, como que a gente pode pensar os usos do território e fazer essa interpretação ambiental, todas as potencialidades que a gente tem no ambiente que a gente vive. Bom, para a gente começar, eu trouxe aí a palavra território. Muita gente falou aí, ao longo das memórias que compartilhou aqui com todos. E eu trouxe uma das diversas definições que tem essa palavra. Eu vou pedir licença para ler. Formado a partir de um espaço, por meio de ações realizadas por determinados atores, que levam à sua apropriação e à consequente territorialização desse espaço. Então, outras palavras aí que traduzem território, O enraizamento, a conexão que a gente tem, com esses elementos, com esse espaço, identidade, lugar de vida, os recursos ambientais, estamos aí em 50 e poucas pessoas, cada um lembrou, Jabuticabeira passou na frente, aí todo mundo se esbaldava com a jabuticaba, mas todo mundo trouxe um elemento e a gente focou só na árvore. Se a gente fosse falar de tudo, quantos elementos não tem aí na nossa memória? Produto da herança histórica, então, o que era aquele território, o que é hoje esse território, e as relações cotidianas. Um exemplo, por exemplo, um território quilombola, para ser demarcado, as pessoas que estão ali, elas precisam se identificar como quilombolas, Senão, é um dos pré-requisitos, para poder ter a demarcação ali. Depois começam os estudos, e toda a burocracia para poder ter a demarcação. Então, é um grupo de pessoas que desenvolvem uma cultura e que se reconhecem como um grupo específico e compartilham dessa mesma cultura, desses elementos do espaço que eles estão. Acho que vocês trouxeram essa palavra mesmo, transformação, flexibilidade, adaptação. Então, para a gente conversar um pouco, entender esse território que a gente está inserido, que a gente trabalha, o que a gente viveu, a gente vai pensar um pouquinho como que era esse espaço antigamente, como ele está atualmente. Tá? E aí eu trouxe, claro, Rio Pinheiros, aí, aqui da cidade de São Paulo. Todo mundo já viu essa foto? Como era o rio? E aí ele foi retificado por causa da urbanização, toda a construção aí da cidade. Nessa época, antes até de se formar a cidade, ele era utilizado por indígenas, que saíam lá da Serra do Mar, navegavam, passavam por ele, aí, se abasteciam com água, com os recursos que tinham aí. Já com a cidade formada, não muito tempo atrás, mas ele era navegável ainda, tinham competições de regatas, canoas. As pessoas nadavam no rio. Tinha um outro uso desse espaço. Aqui é na frente do Clube Pinheiros, eles faziam esse cercadinho aqui no próprio rio,
então uma piscina ali, né, para segurar caso a correnteza fosse mais forte. E as pessoas se divertiam ali, né? Tinha essa curva que fazia ali no Clube Pinheiros, eles aproveitavam. Pensando nessas pressões aí, né, urbanas, trouxe alguns elementos para a gente refletir. Primeiro, expansão da área urbanizada, né? Não cabe, mas as pessoas estão lá expandindo e constroem um em cima do outro e vai desenvolvendo aí a cidade de acordo com o contexto local, né, de cada região. Crescimento da população. A gente já tem muitas pessoas que estão deixando, né, São Paulo, as cidades, enfim, e querendo retomar a vida, né, no campo. As indústrias, desigualdade de renda, minerações, assentamentos irregulares, né? Se a gente não tem para onde ir, vai se adaptar, e muitas casas aí em situação de risco. Verticalização, não cabe mais gente no território, vamos pôr para cima. Redução da cobertura, né, vegetal, da fauna. Se a gente ocupa um lugar que essa fauna estava, para onde eles vão, né? Teve até um caso recente no Mato Grosso, né, que teve uma onça dentro de uma escola, não sei se vocês chegaram a ver, e todo mundo criticando a coitada da onça. Ela está no território dela, né, aquela escola que chegou depois ali. Bom, consumo de água, os resíduos. Quanto de resíduo que esse monte de gente gera? Só no caminho que passa pelo metrô, quanto de resíduo que eles não geram, né? Emissões atmosféricas, trânsito e trânsito, né? Tudo que a gente está parado ali no trânsito emitindo de gases. O transporte, consumo de energia, uso de agroquímicos, enfim, dentre outras aí, pressões que a gente tem hoje no nosso território. E aí eu trago um desafio, né, do meio ambiente urbano. Então, as cidades elas deveriam ser vistas como sistemas vivos, né, que eles crescem e que eles podem morrer, que eles transformam, né, eles absorvem ali essas experiências ao longo do seu desenvolvimento, do seu crescimento, ao longo do tempo. E, para elas serem formadas, elas usam grande quantidade de água, energia, né, pedra, areia, árvore. Até um dos motivos, né, aí, quando estavam verticalizando o Rio Pinheiros, foi justamente para tirar esse solo, né, e utilizar para a construção da própria cidade. Bom, os resíduos, enfim, a gente tem que pensar em tudo isso, todo esse sistema aí dessa área urbana, para a gente poder pensar os usos, né, desse espaço. E aí vem a educação socioambiental, que eu vou estar trazendo aqui só uma introduçãozinha para vocês, né, para despertar um pouco esse pensamento de vocês e esse outro olhar para o território. Educação ambiental, né? Então, a gente fala muito do sujeito ecológico, essa pessoa que identifica os elementos desse espaço e trabalha com esse espaço, né? Em rede, com pessoas, enfim, e utiliza esses elementos. Então, é como a gente faz a leitura desse território, né? A gente faz um diagnóstico desse território, e, a partir dessas relações sociais, naturais, né? A gente pega as dinâmicas das interações entre os aspectos culturais, sociais, naturais, que estão presentes nesse espaço. E aí essas imagens aqui são clássicas, né? A gente tem que pensar, então, no eco, ao invés do ego, né? Pensar a gente como um sistema integrado, né? Um sistema que compartilha, né, esses recursos, o ser humano e a natureza. Então, junto, né? Não o ser humano acima da natureza. E aí, pensando na educação ambiental, né, trazendo os aspectos da sustentabilidade, que vocês também vão poder trabalhar com isso, a gente tem que integrar, né? Então, integrar geografia, biologia, história, saberes tradicionais, né, a cultura passada oralmente, o que era, né, aquele território. Tivemos exemplos aí, né, do Rio Pinheiros. E aí construir essa perspectiva interdisciplinar. Então, quando a gente fala dos elementos que tem no território e a gente vai trabalhar a educação para a sustentabilidade, a gente tem que pensar em todas essas caixinhas aqui que se integram e a gente consegue perceber esse território de uma forma diferente.
E a gente, né, Instituto Trilhas, a gente pensa a trilha como um espaço pedagógico, e não é só trilha de áreas de parques, né, de unidade de conservação, áreas naturais, são trilhas urbanas também. Se a gente andar aqui nessa rua, tem vários elementos que a gente pode estar falando. Então, já vão pensando que vai ter uma atividade sobre isso. Bom, a gente pode, ao utilizar a trilha como espaço pedagógico, a gente quebra a rotina, por exemplo, numa sala de aula, né? Simplesmente pensar em alunos, levá-los no entorno ali do quarteirão, da onde estão, né? Quais elementos eu vou poder abordar ali. Tratar de problemas socioambientais, processos interdisciplinares e esse espaço de formação do cidadão, né? Para ele estar enxergando aquele espaço de forma diferente. E aí, serviços ambientais, já tem um spoiler ali. Serviços ambientais. Que serviços que a gente tem na cidade? Alimento e abrigo, né, para animais, para a gente, né, passar e pegar ali a frutinha. Lazer, esporte, cultura, manutenção do microclima, como ela falou. Anti-estresse, né, se a gente está, enfim, nessa correria, acabou de sair do metrô da Sé, mas vê aquela vegetação, dá uma respirada e continua o caminho aí. Manutenção do ecossistema, da água, qualidade do ar, poluição sonora, né, que a gente tem bastante. Aspectos educativos, né, como eu já trouxe para vocês. E entre muitos outros. E aí agora a gente vai fazer uma leitura da paisagem. Tá? Trouxe algumas imagens aí para a gente identificar alguns desses elementos. Aqui, o que vocês veem? Intromissão do homem. Uma intromissão do homem. O homem já interferiu aqui. O que mais? Uma adaptação também, né, da estrutura que ele quis colocar. Dá para ver que ele adaptou aí para não retirar as árvores. Adaptou para não retirar. Vocês estão vendo todo mundo aí a imagem? Alguém conhece essa árvore? Parece mais que a árvore se adaptou para não morrer. Lá no Parque do Ibirapuera. É no Ibirapuera. E aí, o que mais? Mas tem resistência. A árvore se adaptou, né? A árvore se adaptou. Vocês acham bonita essa imagem dessa árvore? É uma só? São várias? São várias. É bonito? Então, vou decepcionar vocês. Contar a história por trás. Essa árvore, ela está lá no Ibirapuera. Aqui era uma antiga olaria lá que tinha, né, nessa... Me fugiu agora, mas... lá perto do viveiro, né, lá do Ibirapuera. E essa árvore, eles fizeram um processo que chama auporquia, do aspecto botânico, né, como se fosse uma mutilação dessa árvore. Eles cortam e vão direcionando os galhos para o solo, e aí fazendo esses vários troncos. Então, parece que são várias, mas é uma só. Né? Então, é uma ação aí do paisagismo, mas ele mutilou a árvore, né, para fazer isso. E esses próprios ferros aqui, né, que seguram os galhos, são justamente para isso. Então, na questão da beleza, né, ali do local, então, talvez não tão belo assim. Né? Se eu fosse essa árvore, eu estaria muito triste. Oi? Auporquia. Isso. Que é uma técnica aí que faz isso daí. Tem a técnica de fazer mudas, né? E essa daí é uma dessas técnicas. E aqui, o que vocês veem? Pode falar alto, gente. Crescimento desorganizado. Crescimento desorganizado, né? Que a gente falou. Sem planejamento. Pouco espaço. O que mais? Sobrevivência. Tem um spoiler aqui, ó. Ninguém vai falar? Que eu circulei? É um farol? No meio aí da comunidade? Alguém sabe onde é essa foto? É de São Paulo. É perto da estação Vila Lobos. Né? Então, ali, ao lado do Rio Pinheiros, a gente tinha, o colega ali falou, um farol. Então, quando o rio era navegável, né, nessa época, tinha esse farol que ele foi engolido
pela urbanização e hoje está assim, lá perdidinho no meio, né? Sem contar a vegetação também, né? Muitas pessoas falam, né, o tanto de que ainda tem algumas vegetações perdidas ali. E aqui, o que vocês veem? Invasão, ricos. É a minha casa lá em Ubatuba. Aí, se alguém, se alguém quiser fazer uma visita. Todos bem-vindos. E aí, como está essa vegetação desse espaço? Fico pensando como ele conseguiu, por onde ele foi, que levou toda essa estrutura para lá. O que ele teve que fazer com a natureza para chegar até ali. Exatamente. O que eles fizeram com a natureza para chegar ali, para ter essa construção, né? O que foi alterado, o que foi modificado nesse espaço. Será que tem uma rede de esgoto, por exemplo, nessa área? E esse? Estamos vendo, novamente, aqui não são construções tão precárias, né? Mas, novamente, elas estão numa área de risco, né? Numa área irregular, numa área que não foi planejada, né? E aí sofreu aqui com o deslizamento de solo que teve aí devido a chuvas, enfim, né? Trágico. E aqui, São Paulo também. Que elementos vocês veem aí? Pouco espaço. Um sentimento. Que sentimento vocês têm ao ver essa imagem? Falta de ar. Sim, eu já sinto eu respirando aquela fumaça cinza. E o que é poluído demais? Oi? O ar que é poluído demais. Pois é. Poluição. Verde. Vocês estão vendo verde por aí? Tem umas manchinhas aqui que são algumas árvores, ó, perdidas, engolidas aí pela verticalização e urbanização da cidade. Não sei vocês, mas eu sinto calor. Nossa, ver esse monte de prédio, que nem lá a imagem do trem, né? Me dá calor ver aquele monte de gente. E aí, quantos resíduos são produzidos? Quantos carros andam nesse espaço? Quantas pessoas tem aí, né? Do confinamento, pois é. Pensando nessa época que a gente passou. Aqui trazendo um outro elemento, mas, enfim, numa outra área. O que vocês estão vendo aí? O que é isso? Oi? Uma árvore se adaptando ao fio. O que mais? Uma pessoa de chinelo. O que mais? Desmatamento? Desmatamento. O musguinho aí. Esse fio. O que é esse fio? Alguém sabe? É? Um cipó? Gente, esse fio é incrível. Ele é um fungo que ele foi recém-descoberto pelos indígenas Yanomami. Eles utilizavam eles para fazer as cestarias, e aí as pessoas que começaram a ver ali na região falaram: nossa, mas por que eles enfiam esse plástico aqui no meio da cestaria natural, né? E aí foram ver um fungo, né, que se desenvolve aí em cima dos troncos, e tem uma super história cultural por trás disso. Vou pedir licença para fazer um parênteses. Eles falam que só as mulheres podem coletar, porque esse fungo eles seriam os pelos pubianos da deusa da floresta. Então, só as mulheres têm a delicadeza para poder retirar, mas tem que ir durante o dia, porque à noite é perigoso para elas. E elas não podem ir quando elas estiverem no período menstrual, porque a deusa da floresta não gosta do cheiro. Então, tem toda uma relação com esse território, uma relação do uso, né? E cultural e econômico deles estarem vendendo aí essa cestaria. E aí, até colocar o nome científico aqui do fungo, né?
marasmios e Yanomami em homenagem aí, a eles. Então, é incrível, né? Que a gente vê o que é esse fio perdido aí, mas quanta história, quanta bagagem cultural aí, social, econômica, enfim, que ele traz. E esse? Agora voltamos para São Paulo. Alguém sabe? Ninguém. É no Ibirapuera. O que parece isso aqui? Além da serrapilheira, né, que bom que no Ibirapuera tem, porque muitos parques eles varrem, né, falando que é sujeira, mas aqui a gente tem esse tapete aí de serrapilheira. O que é essa construção? Ninguém? É uma lápide. A gente tem uma lápide dentro do Ibirapuera. Aqui, não sei se dá para ler, é o pinguim que foi enterrado ali. No Ibirapuera, a gente tem um espaço que foi um cemitério de animais, né? Então, até quando a gente estava andando, isso foi na época do estágio que a gente descobriu, que a gente estava ali fazendo o estudo do meio, né, desenhando os pontos ali do Ibirapuera, e a gente passou no meio dessa serrapilheira, e a gente viu uns tijolinhos. Mas o que são esses tijolinhos nessa área verde? Aí encontramos essa lápide, e aí fomos pesquisar, né, e vimos que era um cemitério de animais, aí, lá no Ibirapuera. Se eu não me engano, é Portão 5. Né? Vão lá visitar, explorar esse ambiente. Né, e como era o território, como ele se transformou e como ele está aí hoje. E aqui? Parque Trianon. Quem é aí que não passa pela Paulista e não dá uma entradinha lá no Parque Trianon para dar uma respirada, né? Isso daqui é muito legal para a gente falar de microclima, né? Que a tela lembrou ali. A gente está no meio da Paulista, aquela avenida, né? A verticalização que favorece a circulação do ar, né? Assim, e o calor, né? Ali do asfalto, enfim. E a gente entra aqui, a gente já vê a mudança de temperatura. Vários artigos mostram essa mudança de temperatura, né? Estudos que foram feitos aí. Outro elemento, Minhocão, né? Também aqui em São Paulo, área urbana, um novo uso para esse espaço que está tendo agora, que eles estão fechando, né? E as pessoas praticam esportes, né? Aí de final de semana. Foi feito pelo trânsito, mas é uma região um pouco mais perigosa, então eles fechavam durante a noite, e agora estão fechando aí para as pessoas fazerem uso desse espaço. Né? Alguém aqui já foi lá no domingo? Boa. E aqui, alguém sabe? Volta. Talvez em alguns encontros, então, os pais caninos, tem alguns encontros que acontecem. Durante a noite, também é um horário que se fecha. E eles se aproveitam ali nos finais de semana também. Tem tempinho já. Tem. Bacana. Tem vários encontros ali. São as pessoas, né? A partir do momento que fechou, as pessoas começam a ter um novo uso para aquele espaço, né? Marcar encontros, desenvolver aí atividades. Ontem eu vi uma postagem também que fala das duas cidades. Então, ao mesmo tempo que a parte de cima é para lazer, a parte de baixo é para moradia. Né? Então, a foto tirava do espaço urbano. Existem dois espaços urbanos na cidade. Né? Um do lazer, que quem tem casa pode ir acessar, se distrair, se divertir, mas, ao mesmo tempo, embaixo tem gente que está morando ali. Né? E quem está em cima não vê quem está embaixo, quem está embaixo também não pode acessar em cima, né? Achei bem legal isso. Múltiplos usos de um mesmo espaço. Aqui, acelerando só um pouquinho, é o Parque da Luz, ali na frente da Estação Luz, um dos primeiros parques aí da cidade de São Paulo. E antigamente, se eu chegasse lá assim, eu não podia entrar. Eu tinha que estar de vestido, né? Chapéu, homens de terno, né? Tinha a casa de chá, que ainda tem lá hoje, né? Então eles se reuniam, só as pessoas da elite, né? Para fazer aí o percurso. E que uso que está tendo lá hoje? Aqui eu trouxe um elemento, uma história que a gente gosta de contar bastante. Esse parque é Alfredo Volpi, conhecem? Fica ali na região do Morumbi.
Então, só tem kitnet aqui em volta, né? Umas casinhas simples. E aí tem esse espaço de vegetação, né, que as pessoas usam, e a gente tem um lago dentro desse parque, né? E em uma das visitas, né, até pela presidente do Instituto Trilhas, há muitos anos estava lá, viram um lagostim dentro desse lago. E esse lagostim não é nativo daqui, né? Como que esse lagostim foi parar lá? E aí o que eles descobriram? Quando chove, que aumenta também a quantidade de água desse lugar, vem pela rede de esgoto. Então, talvez alguém tenha tido esse lagostim, ele é muito agressivo, né? Ele come assim, muita coisa, então, não quero mais, vou devolver ele para o meio ambiente, ou talvez pela descarga ali mesmo, jogou ele, e ele foi parar nesse lago, né? Então, assim, a gente tem construções aqui de alto nível social, né, na região do Morumbi, em volta desse parque. E o saneamento, como que está? Está indo para o lago de um parque, de uma área verde, de um remanescente de área verde. A gente tem até bicho-preguiça nesse parque. E aí está vindo o esgoto, né? Então, assim, uma imagem, quanta história, né? Tudo que pode trazer. A gente pensa no aspecto social, econômico, mas não é uma favela, então tem saneamento. Não, né? Nem sempre. Vamos sempre olhar além do que essa imagem está mostrando para a gente. O que a nossa cidade oferece, então? O que mais? Além de alguns pontos que eu trouxe aí de alguns parques e áreas urbanas de São Paulo, o que mais que vocês pensam, querem compartilhar? Eu moro próximo do Zoológico, Jardim Botânico, Safari, então ali Aí tem a Miguel Stéfano ali. Quando a gente sai da Imigrantes e sobe a Miguel Stéfano, você já sente a temperatura cair. O Jardim Botânico é um lugar muito legal de visitar. Hoje, infelizmente, está privatizado, então tem que pagar para entrar, e é um valor um pouco alto, mas é um local que dá para explorar. Então, o pessoal usa para fazer caminhada ali tem não conseguem fazer ciclovia por conta é muito pequenininha ali a Miguel Stéfano, mas tinha também a Feira da Agricultura, que ali tinha a Secretaria da Agricultura. Então, é um espaço que a gente que mora ali próximo consegue explorar e utilizar. Antes, a gente utilizava mais porque era mais acessível. Hoje, infelizmente, como com a privatização, a gente deixa de ir um pouco, mas lá é bem legal. Bom, agora uma atividade prática para vocês, tá? Já despertei aqui alguns pontos, né, para vocês refletirem desses usos, dessa relação, né, começando lá no início pela infância, né, relações afetivas que a gente tem, transformando esse espaço em um território, né, com essas relações, com essa apropriação. E aí eu vou propor para vocês agora pegarem uma folha, ela vai entregar, e vocês vão desenhar o lugar onde vocês trabalham. Não estou trabalhando, então desenhe onde mora, tá? Mas foquem aí nesse espaço de trabalho de vocês e quais são os elementos que vocês lembram desse espaço, tá? Não sabe desenhar? Faz uma legendinha ali. Isso daqui era para ser uma árvore. Mas tentem fazer esse exercício desse espaço e desenhem grande na folha, porque depois vai ter mais uma etapa aí que vocês vão usar essa mesma folha. Tudo bem? Não, usa a folha inteira, faz esses elementos, mas deixem alguns espacinhos aí que vocês vão complementar com algumas coisas depois, tá? Esses elementos. Oi. A região, pessoal, façam a região que vocês trabalham com os elementos que vocês identificam, que vocês lembram dessa região, tá? Elementos que a gente conversou aqui, que a gente enxerga, que a gente não enxerga, que a gente sente, que a gente conhece, não conhece, vegetação, fauna, flora, aspectos sociais, econômicos.
Pessoal, aí, ó. Ela vai compartilhar um pouquinho dos elementos que ela pensou. Aqui, olha, nós trabalhamos no prédio comercial. É uma rua muito movimentada, não tem quase elementos da natureza, tem uma árvore, assim, ó. Ao lado nós temos o casal e é mais comércio e um pouco com ônibus. O que a gente tem ali de elemento da natureza é o sol. Vocês ouviram? Ela tem o sol ali, que é de graça. O sol e tem uma árvore ali, simpática. Tá certo, agradeço. Alguém mais quer compartilhar? Porque é um contraponto com o que ela fez, entendeu? Não sei se dá para ver, mas eu, assim, nós estamos aqui no centro de uma área de grande vegetação, né? Eu só tenho no meu lado sítio e granja e produção agrícola, essas coisas, né? Tanto que, quando cai a cerca do centro esportivo, eu tenho siriema lá dentro, boi, vaca, galinha. Então, quer dizer, eles têm uma relação com esse ambiente lá. Esse local aqui, ele tem atividades, é um centro intergeracional, ele não é só um serviço de acolhimento para criança, entendeu? Porque nós temos muitos idosos nesse lugar. Então, de manhã, quando chega, as senhoras, a maioria são mulheres, né, porque são viúvas, né, os homens morrem, não se cuidam, né, morrem mais cedo. Eu falo isso porque eu sou professor de educação física, então é o que eu faço lá, então é cuidar de saúde. As mulheres, 30, 40, a partir das 7 horas da manhã, 50 mulheres, né, até meio-dia vão entrando, de hora em hora, esse grupo. Mulheres para o lado direito, as crianças para o lado esquerdo, e se encontram no café para contar história, essas coisas. A molecada ensina a mulherada a usar celular, essas coisas. Então, é um lugar pequeno mesmo. A população desse local aqui é 6 mil habitantes. Então, todo mundo se conhece. E todo mundo é parente de todo mundo. Entendeu? Eles se casam ali, se fazem ali. Nós temos uma única indústria nesse lugar, que é a FAME, né, que está saindo aqui de São Paulo, já tinha uma unidade lá, e agora tem uma nesse lugar e uma próxima também. Então, o sofrimento deles agora é o crescimento urbano. E até 5 anos atrás, eles tomavam água de lá. E hoje a água é Sabesp, essas coisas todas aí, né? Piorou a qualidade de vida em 5 anos bastante, por causa dos condomínios que estão sendo construídos em volta. Embora aqui seja uma APA, não possa construir muita coisa, mas o entorno está sendo muito prejudicado. Então, um lugar com 6 mil habitantes, tem um empreendimento só vai ter 300 mil habitantes, assim, a 6 quilômetros daqui. Então, o impacto vai ser muito alto. Então, mudou tudo para eles. Eles não tinham problemas, né? Agora eles têm problema porque é o último distrito de Mogi e acabou sendo lá, por causa da descida gravitacional, aquilo hoje acaba sendo o ralo do que o pessoal produz nos bairros acima, entendeu? Então, nós estamos sendo bastante impactados lá. Tá? Tem esses equipamentos, tem campo de futebol, porque tem que ter, né? Tem quadra esportiva coberta, porque tem que ter. E ele funciona das 7 da manhã às 9 da noite, todo dia. Obrigada. Tivemos... Tem o quê? Vaga. Querem mandar o currículo. Ele já trouxe, né, de um espaço, né, menos urbanizado, mas que já está sofrendo com a urbanização. 5 anos, gente, é muito recente para ter uma água limpa que se ingeria e agora não pode mais, né? Alguém mais? Não está muito bonito, mas eu coloquei um pouco do quarteirão e o que tem ao redor. Então, tem ponto de ônibus, tem metrô próximo, tem mercado, farmácia, banco, comércio, casas, tem pessoas. Acho que eu senti falta. Eu olhei o desenho e falei, está faltando alguma coisa. E eu comecei a mexer, colocar um monte de pessoa
Mas é isso, é um lugar que é acessível, mas ao mesmo tempo, não sei, eu pelo menos me sinto convidada no espaço. Não é um lugar que, eu vou parar aqui e ficar tranquila. Não, é um lugar realmente de trabalho, para ir e voltar depois. Eu acho que é isso. E a hortinha... Tem uma hortinha na ciclofaixa, que é a Cirlei, lá do trabalho, que cuida dela mesmo. Então, mas não dá para ficar muito, é só um espaço ali para admirar. As pessoas às vezes param na rua, ficam olhando, nossa. Que é bem virtual. Eu sou do SPVV de Santo Amaro. Em frente, temos um outro serviço, que é a Becal, que é um SAICA de passagem. Eu sou a pessoa do cartaz, sabe? O que tem de verde é só a Praça Floriano Peixoto, não sei se todos conhecem aqui, bem a região, e que é uma praça que fica fechada à noite, né, por conta de vandalismo, enfim, mas é que é algo para ser questionado, porque o entorno todo, né, muitos em situação de rua. Temos a Santa Casa, tem o Bom Prato, o Shopping, a Uninove, o Sesc, isso tudo numa única rua. Tem o Poupa Tempo, que fica dentro do shopping. Que mais? Terminal, metrô, Unisa, Correios e uma escola que bem grande, por sinal, é uma escola pública, a Santa Casa, não lembro o nome da escola. E é isso. Aí me chamou a atenção, né? Tudo que você está propondo, o único pedacinho de verde que tem, ele está esmagado ali, né? Ele existe, ele está ali, mas o que a gente precisa é pouco. Eu acho um local extremamente quente, porque é muito concreto, né? Obrigada. Acho que a senhora ali. Aqui eu fiz sou de Piedade. Eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social, bem no centro, né? Aqui eu desenhei aqui a secretaria. Aqui do lado tem um restaurante, do lado já é a prefeitura. Aqui na prefeitura tem uma pracinha bem gostosinha, fresquinha, tem umas árvores floridas. E aqui na secretaria, o que eu acho interessante, que eu coloquei uma arvorezinha bem na porta aqui. O que é bacana, que quase todos os dias tem uns saguizinhos ali. Então, a gente termina o nosso almoço e a gente pode ficar observando eles lá. E aqui, mais no fundo, eu desenhei todo o cronograma da secretaria, a sala, a recepção, né, a sala da assistente social. E lá no fundo tem um quintal e tem uma árvore que é uma árvore de louro. E a gente recolhe lá para colocar no nosso tempero. É isso, tem bastante sol, uma avenida, um restaurantezinho aqui do lado para a gente roubar um lanchinho ali de vez em quando. É isso. Mas o mais interessante que eu acho é essa árvore, não sei o nome, ela não é alta, é pequena, mas os saguizinhos estão sempre lá. Oi, eu trabalho no meio do mato. Eu trabalho numa ILPI, que se chama Casa da Esperança, com idosos. E lá tem lagarto, tem cobra, tem sapo, deixa eu ver o que mais. Tem muito verde. Eu estou no meio, né, de campos de... Eu estou no meio de campos de lavouras, né? Seria a roça para nós. Tem só uma chácara enorme antes de eu chegar no local onde eu trabalho, certo? E é tudo muito arborizado. Muito frio quando é frio, calor quando é calor. Eu respiro bem, eu trabalho bem, eu ando descalça lá dentro, entendeu? Piedade, em Piedade. E trabalho também aqui com um desenho que os meus colegas vão apresentar, tá? Que é o SAICA, certo? Lá é diferente, mas não coube o SAICA aqui, então eu fiz só a Casa da Esperança. Tá? E é muito bom, muito arborizado lá, muito bonito. Estão perguntando aqui se aceita um currículo também.
Eu sou de Piedade também. Piedade, para quem não sabe, é uma cidade que tem antes de Sorocaba, daí depois Itapiraí, daí Vale do Ribeira ali já, né? Então, assim, eu fiz aqui mais o ambiente onde eu trabalho mesmo, que é dentro do SAICA, que é na cidade. Mas, assim, o próprio território do SAICA, assim, que daí as colegas também fizeram, assim, a gente tem árvore, a gente tem um espaço verde muito grande, tem bicho, tem tucano, tem sagui, tem passarinho, tem a Mel aqui, que é a nossa cachorra, também nos cachorros que está lá. E, assim, é um lugar muito privilegiado, assim, porque é dentro da cidade, mas é muito gostoso, assim, trabalhar lá. Quer falar do... E aí? Querem falar? Pode falar. Então, eu trabalho ali na região de Santana, próximo ao Campo de Marte. Eu tentei fazer um avião aqui, uma casa, entendeu? Tem pouca... Tinha bastante árvores e tudo mais em tempos antigos, né? Aí, hoje tem o parque, que foi derrubado, o prédio lá onde era o Carandiru, que é onde tem uma área de lazer mesmo, né? Até então, quando eu trabalho lá que eu sou do CAE João Nery, ali entre Dr. César e Avenida Pujol, eu saio com os meninos porque, querendo ou não, a minha rua onde tem bastante trânsito, coloquei um carro aqui também, ó, tem bastante trânsito, eu vou com eles lá para a gente respirar um ar puro, sair um pouquinho do barulho, porque é bem em cima, então direto e reto passa avião, passa helicóptero, então é aquele barulho diariamente, entendeu? Para tirar um pouquinho desse barulho sonoro dos nossos ouvidos, às vezes, eu saio com eles, fazer uma atividade no parque. Então, lá a gente vê um pouco mais de vida, né? Respirar melhor, ainda mais as pessoas que é asmático igual eu, então eu procuro sempre mais o verde, entendeu? Então, é mais ou menos isso resumido, tá bom, gente? Obrigada. Ali tem muita rotatória, né? Umas rotatórias enormes, gramadas. O que podia ter de vegetação ali? Pode ir. Só para finalizar, tá, pessoal? Mais uma. Eu sou de... Mais duas, a gente finaliza. Pode falar? Eu sou de Sorocaba, eu não desenhei, escrevi. Onde eu trabalho é bem mais no centro de Sorocaba, né? Eu trabalho com um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo com adolescentes. Então, lá tem a rodoviária, tem o Poupa Tempo próximo, o Serem. Fica uma grande índice de população em situação de rua. O comércio, né? O formal, informal. Tem o ETEC. E Sorocaba fica perto de Piedade, só que hoje a gente se encontra meio que debaixo de água, né? Mas vocês estão convidados a ir conhecer Sorocaba. Fica pertinho do Rio Sorocaba, aonde agora, nessa chuva do final de semana, subiu a água assim extraordinariamente, mesmo com a tentativa de desassoreamento do rio, né, que a prefeitura está fazendo. As vias principais ali próximo ficaram interditadas e é muito pertinho. E é isso, o que tem ali de vegetação, mas é uma praça que tem ali próximo, que é do movimento afro, né? Tem até o monumento deles lá. E o que tem de árvore ali é isso. Só isso, é só asfalto. Por que será que o né? Por quê, né? Mas faz 40 anos que não acontecia dessa vez foi muito sério. Já pegando o gancho das minhas colegas, eu retratei a minha cidade, Franco da Rocha, muito conhecida pelos alagamentos. Ao contrário de vocês, com a gente acontece toda vez que chove. Então, para nós, chuva, principalmente para nós que somos da Secretaria de Assistência, é sinônimo de medo, a gente já fica receoso com a próxima coisa que vai acontecer. Então, eu retratei o Paulo Rogério, que é um ginásio histórico, Franco da Rocha, alagando, porque isso sempre acontece, inclusive em 70 chegou até onde está o letreiro, a água. E aqui a SAS, que é onde eu trabalho, a minha casa, que não é atingida pelas chuvas, mas é muito próximo. E aqui o MAOC, que é o Museu Osório César,
que é o grande idealizador do complexo do Juqueri, que foi construído e a cidade foi se formando ao redor desse local, que é um local completamente de várzea. Então, acho que é onde os fenômenos naturais abalam a minha cidade do começo ao fim, do início à continuidade da história. Agradeço. E que colorido, né? Que capricho. Muitas cores. Apesar de ser chuva, para a gente é bem feliz. A gente vai encontrando estratégia, né, no meio dessa situação, que a cidade acaba contornando essas questões naturais. Né? A gente vai aprendendo a lidar com isso. Tá certo. Bom, pessoal, eu queria que todo mundo falasse aqui de novo numa roda, mas, né, pelo tempo, fica a reflexão, né, para a gente pensar aí quais são esses usos do território, por que é um território e não é um espaço, né? Quais são as conexões, o que tinha lá, o que tem hoje, que vocês já trouxeram aí, muito bacana, os elementos. E aí, para finalizar, eu queria passar um videozinho aqui, tem uns 4 minutinhos só. Não sei se alguém já viu como os lobos mudam os rios. Tá? Então, só para introduzir, um parque, Yellowstone, lá nos Estados Unidos. Eles demarcaram, né, esse território. E aí os lobos, né, não estavam mais habitando esse espaço. E o vídeo mostra a sequência de mudanças nesse ambiente, só porque tirou a população dos lobos, né? Depois eles reintroduziram esses lobos e mostraram aí, né, que até o curso dos rios mudaram, né, que tem nessa área. Então, também, para fechar, né, de um ambiente mais natural, como se tirar uma espécie. Eu falo muito com os meus alunos, ninguém quer conservar a aranha marrom da Amazônia, né, quer conservar o golfinho, a tartaruga. A gente fala a fofofauna, né, aí do meio ambiente, mas como esses elementos eles fazem diferença, né, nesse espaço. E pensem na urbanização, né, no uso de hoje, como era, né, e como que tudo isso mudou, né, com toda essa verticalização aí e as cidades que a gente tem hoje. Agradeço a participação de vocês. Convido vocês a seguirem a página do Instituto Trilhas no Instagram. A gente sempre está postando as atividades, conteúdos também do que a gente desenvolve. Aqui o loginho. E obrigada, tá? Acho que agora a gente vai para o lanche e depois a gente retoma ali. Obrigada a todo mundo. Eu queria só fazer um levantamento aqui de quem são vocês, só para mim ir direcionando também um pouco as reflexões a partir da realidade que vocês atuam, tá? Quem é de SAICA aqui? Tá, maioria. Todo mundo de São Paulo? Ou tem alguma casa, abrigo, dentro do SAICA que não é de São Paulo? Cidade. Guarulhos. Piedade. Franco. SAICA, né? Tá. Quem mais? Todo mundo SAICA de São Paulo. Medida socioeducativa, tem alguém? Da onde? Penha. Tá. Mais algum serviço? Família acolhedora. Quem é de família acolhedora, levanta a mão. Sentar tudo junto, né? Gueto. Sem querer. Tá. Tá. Quem mais? Família acolhedora. República Jovem. Quem é de República Jovem? Que o povo do SAICA já vai trocar contato com vocês, né? Da onde a República? Brooklyn. Qual que é a instituição? Tá. Tem a Drexel lá também, que tem República, né? Capela do Socorro. Ó, o povo da Sul já vai querer encaminhar os meninos para lá. Tamo lotado. Não tem vaga, né? A gente vai falar de rede, né? Aqui hoje. Santo Amaro, República também. Mais alguém de República? Não? Outro serviço? Espera aí. SPVV. Quem é de SPVV? Que região? Santana. Campo Limpo. Santa... Zona Sul está em peso, né? Quem mais? Outro serviço?
CREAS. Quem é de CREAS? CRAS? SAS? Que região? SASF? Zona Sul? Franco da Rocha? De Piedade. Hã? Eu não entendi, desculpa. Centro de acolhida. Mais alguém de centro de acolhida? Mais algum serviço que a gente não falou? De criança e adolescente? Tá. Mogi. Mais algum serviço? Alguém desempregado que trouxe o currículo para... É um bom lugar também, né? Tá, então, eu trouxe só um pouco de que lugar que eu vou falar e vou fazer essas reflexões. Então, eu faço parte do Tocando em Frente. O pessoal do Carrapicho está aqui, que a gente acompanha já faz um tempo, né? Eu não gosto que eles venham, porque muita coisa que eu vou falar aqui eu já falei lá, né? Mas a gente faz um trabalho sempre com formação de equipe, de crianças e adolescentes, né? A gente também tem uma atuação com jovens. Eu fui educador de medida socioeducativa bastante tempo ali em Sapopemba, aqui na Zona Leste, né? Atualmente, a gente está acompanhando alguns SAICAs aqui na cidade, alguns serviços de medida, e também fazendo planejamento, formação de equipe. Que é o que eu quero dizer é que o que eu vou ressoar aqui é o que eu ouço também desses lugares que eu estou, né? E eu também faço... A gente tem algo em comum, né? Eu trabalho com povos indígenas. Essa foto é da Denise e do Vicente, lá em Bertioga. Alguém conhece? Em Bertioga tem uma aldeia, né? Não dá para a gente falar também de território, né? Sem trazer essa perspectiva do que já foi falado da questão ambiental e de comunidades tradicionais, né? E aí, o desafio... Na última vez, eu fiz uma formação aqui sobre adolescências, né? E eu lembro que a gente problematizava o tema, não foi, Vini? Então, esse tema ele é interessante porque ele tem a perspectiva do trabalho em rede, o tema é trabalho em rede, mas o pedido é na perspectiva do território. E isso faz a abordagem do trabalho em rede ser diferente, né? Então, quando a gente pensa em trabalho em rede, primeiro que assim, todo lugar que a gente vai dar supervisão, formação, acompanha equipe, a rede não funciona, né? Então, assim, só que a gente... Sabe o filho que apronta porque é o amigo culpado? Mas o amigo... A mãe também fala que o culpado é o amigo, né? Então, assim, tem esse desafio da gente compreender o que de fato é essa rede, né? Então, eu até estava pensando em alguns exemplos. A gente tem rede formal, né? Sabe aquelas redes históricas, tipo Fórum DCA da subprefeitura, né? Eu lembro que eu trabalhei em Sapopemba, lá foi criado o Tecendo. Bonito, né? Tem alguém aqui de Sapopemba? Ali, Vila Prudente. Lá tem de vez eles chamarem a rede de rede, eles chamaram a rede de Tecendo. E é legal isso, né? Porque já tem esse... É um verbo que já fala que a gente tem que construir. Não está pronto, né? Às vezes a gente vai para a reunião do fórum achando que ele está pronto. E não está pronto. A gente tem que tecer ele. Alguns lugares eu já vi também o nome Teias. Vocês já viram isso? Legal, né? Porque vai criando essa teia, tal, pensando... Eu até pensei na aranha, né? Que vai amarrando, criando relações. Então, essas são redes formais, vamos chamar assim, que normalmente a gente se frustra diante delas, né? Porque, às vezes, o povo está cansado, o povo já não tem... Ninguém quer levar café para o lanche, né? Já está fragilizada, tal. No dia a dia, a gente percebe que existem outras redes também, que são criadas a partir de necessidades mais locais. Vê se faz sentido em alguma atuação de vocês. Tem redes que o CREAS puxa. Então, o CREAS cansou da rede formal e cria uma rede dele para ajudar a resolver as questões ali, né? Tem rede, eu já vi rede também, que o CAPS puxa. Então, por exemplo, região... Aqui
quem é de São Paulo, né? Região central, principalmente, Zona Sul, tem muita gente da Sul. CAPS e J, essas drogas CAS novas aí, tudo isso, está deixando totalmente todo mundo sem saber o que fazer. E tem rede sendo criada em torno disso, né? Então, vocês entendem o que eu estou propondo aqui, esse olhar, né? Então, é o CAPS que puxa a rede com os parceiros dele, uma vez por mês faz reunião para resolver ali uma pauta específica. Tem rede, eu já vi rede também de fórum, não é? Eu acho que o centro aqui, o fórum da região central, a doutora tem a rede dela. Tipo, não vou para a rede lá do DCA discutir tudo, mas eu, como juíza, articulo os meus... É muito chique, né, ser juiz, né? Os meus abrigos, as minhas crianças, e a gente resolve aqui e faz uma rede nossa. Tem rede também que o SAICA cria. Então, eu acompanho um SAICA no Cambuci, Padre Batista. Alguém já trabalhou lá? Do CCCA. O pessoal de lá criou uma rede. Então, eles fazem café. Quem que eles chamam para a rede do SAICA? As escolas que os meninos estão, o CAPS ali pertinho, entende? Não é a nível de distrito, a nível de subprefeitura, mas é uma rede articulada ali para facilitar. Alguém tem isso aqui no equipamento? Tem? Então, faz o café. Por exemplo, a escola tem preconceito com os meninos do SAICA. Então, tem até a vizinha. Todo SAICA tem a vizinha que gosta e a vizinha que não gosta, né? Então, a vizinhança também tem que estar nessa rede do SAICA, porque são elementos importantes. Tem SAICAs que já tiveram problema sério com vizinhos, né? De chamar a polícia, a mídia, né? Falar que só tem marginal ali. Então, assim, a vizinhança também é um elemento importante para compor essa rede, se for uma rede puxada pelo SAICA. A escola, né? Então, ela vai vir tomar um café, almoçar com as crianças, saber que ali é um ambiente bacana também, tal, né? Então, quando a gente pensa em rede, existem as formais, existem essas redes que são construídas a partir de articulações necessárias, e também tem rede temática. Vocês já viram? Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo tem uma rede, que pode chamar fórum, sei lá, da primeira infância, discutindo criança e adolescente em situação de rua. Então, também tem a rede que é com recorte temático mais específico, né? Então, a partir de um recorte temático, se cria uma relação de atores. Tudo bem? Algum exemplo, algum comentário? Não? Se a gente for pensar essa definição, a gente vai ver isso. É um conjunto de articulações de ações, serviços, programas, projetos públicos e privados, né? Alguma organização privada também pode compor rede, que atuam de forma integrada, garantindo direitos de criança e adolescente. Aí estou fazendo o recorte do público principal aqui, né? E aí tem o desafio que é pensar o trabalho em rede na perspectiva do território. A gente já viu no primeiro bloco essa questão do território na perspectiva também ambiental, mas eu queria trazer esse território também como a composição, esse espaço físico e social onde essas crianças e adolescentes vivem, bem como a influência desses territórios no seu desenvolvimento. Então, quando a gente está pensando em território, na perspectiva da garantia do direito a esse território, a gente tem que fazer essa pergunta, porque nas partilhas que teve do desenho, a gente falou da minha experiência com pé de amora, né? Que entrava na janela do seu quarto, né? Mas como que hoje, na minha atuação profissional, esse território influencia, e aí eu não queria usar o termo negativo ou positivo, porque influência é influência, né? Tem de todos os jeitos, mas como que esse território influencia no processo de desenvolvimento das crianças e dos adolescentes que estão com a gente ali no dia a dia. Se a gente for olhar o ECA, tem o artigo ali, o artigo 19, né? Alguém pode ler? Alguém pode ler? É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, e excepcionalmente em família substituta.
assegurada a convivência familiar e comunitária e ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. E também tem um trechinho do SINASE, que é mais específico para o sistema socioeducativo, que fala da a execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios. E aí, o 9º princípio é fortalecimento dos vínculos familiares comunitários no processo socioeducativo. Na legislação, quando a gente lê convivência comunitária, a gente tem que fazer essa barra território, né? Então, quando a gente está fazendo essa discussão do trabalho em rede a partir na perspectiva desses territórios, é uma provocação a nossa pergunta precisa ser se a gente está pensando rede para facilitar o encaminhamento ou se a gente está pensando em rede no território, na perspectiva do território, na contribuição que esse território possibilita para as crianças e para os adolescentes que estão com a gente. Parece óbvio, mas não é. Né? Parece óbvio, mas não é. A gente, normalmente, pensa o trabalho em rede para os encaminhamentos que a gente precisa fazer. A gente precisa se perguntar como essa discussão ambiental, como a presença ou a ausência impacta no desenvolvimento das nossas crianças e dos adolescentes. Né? Eu tinha uma anotação. E aí, a gente precisa compreender esses territórios, e eu fiquei curioso, porque tem desenhista aqui, né? Tem gente que mandou muito bem, mas teve gente que mandou muito mal também nos desenhos, né? Mas a gente consegue ver, né? Teve desenhos que você bate o olho e você entende, né? E aí a gente precisa compreender, a gente vai fazer um trabalho em grupo, e essas perguntas que eu estou fazendo é para elas serem refletidas no grupo, né? A gente entende esses territórios como disputa. A rua, o bairro, a quebrada que o serviço está inserido. Quais as disputas que existem neles, né? A gente não existe espaço ausente. Sempre tem alguém ali. Se não tem a árvore, tem o quê, né? Por que foi acimentada essa área? Por que esse parque agora tem grade e essa praça não pode, os meninos não podem mais entrar nelas, né? Então, qual a disputa que tem nesses desenhos que a gente fez? E aí a gente pode estar falando de disputas visíveis, por exemplo, de uma biqueira com uma base comunitária, né? A gente pode estar falando de disputas de especulação imobiliária, lá no Pico do Jaraguá, né? Que a gente tem o que restou de área preservada dentro da cidade de São Paulo, que é ainda sobreposto uma área indígena, apartamentos de varanda gourmet vendendo vista, né? Isso é disputa também de território. E a gente também tem disputa de serviços, né? De ausências, de presenças, que é o que eu queria também refletir com vocês. Quando a gente pensa no território, a gente tem espaços e políticas visíveis. E aí eu estou falando de política pública. Quando a gente pensa na rede, isso está muito claro, né? A gente já visualiza isso. O que é a rede? É a escola, o postinho, o CRAS, o CREAS, né? Que são essas redes visíveis, né? Ou também a gente pode pensar em lugares visíveis. Alguém estava falando que bairro nobre, bairro não nobre. O que é lugar perigoso, né? É perigoso para quem, né? Então, por exemplo, aqui, esse bairro que a gente está, super agradável, né? Gostoso, mas durante a noite, quem trabalha aqui tem medo de trabalhar aqui. Mas quem que mora aqui, né? A gente está com uma demanda grande na cidade de São Paulo de crianças e adolescentes em situação de rua e na rua. Quem é de saque inicial aqui? Tem mais alguém de saque inicial? Tem mais a educadora do Carrapicho 2? Saque inicial. Os meninos que estão lá fazem uso desse espaço, para nós, perigoso, de forma... Não vou falar segura, não vou falar segura para eles, mas de forma confiante e conhecedora, né? Eles conhecem essa cidade que, para a gente, às vezes, é hostil.
Então, isso é disputa também, né? Então, quais são os espaços visíveis que a gente tem no território e quais são os espaços invisíveis? E aí, mais uma vez, a gente está falando na perspectiva de quem, né? Às vezes, o menino, a menina, ele não está na escola. Às vezes a gente recebe um menino de 14, 15 anos que não tem nem carteira de vacinação, não é? Tipo, aonde que ele estava, né? Que ninguém viu isso, né? Mas esse menino, às vezes, estava fazendo um curso de violão na igreja. Esse menino está participando de uma disputa de rap, batalha, né? Batalha de rima no beco, né? Então, quais são os espaços invisíveis para a rede que a gente tem no nosso território e que tem um papel significativo no desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes? Porque, na perspectiva do processo socioeducativo, do processo de desenvolvimento, essa rede é muito importante também. E, às vezes, a gente está batendo a cabeça na escola que já expulsou esse menino antes dele vir para o serviço, né? Então, eu trouxe aqui também... a gente está pensando o território na visão de quem, né? Então, às vezes tem um campo lá que o moleque cresceu ali jogando bola, brincando, tal. E até que ponto esses espaços públicos, que não é uma política mega organizada, que essa quadra não vai vir para a reunião da rede, né? É isso que eu estou querendo dizer. Até que ponto isso também perpassa esse território na influência e no desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes. Ou ali a batalha de rima. Incomoda vocês algo nessa foto? Não? Eu senti dificuldade de achar meninas em espaço, né? Quando eu comecei a pensar, eu fiz, vou pegar uma foto de um menino na quadra e o que eu penso? Como que as meninas também que estão com a gente usam esse território e são influenciadas por esse território, né? Então, para a gente pensar também, como que a gente consegue, na discussão de grupo, evidenciar essa questão. Aqui em São Paulo, nas periferias, as praças são feitas para os meninos, né? E com uma concepção de gênero bem equivocada. Então, eles constroem quadra e pista de skate. E aí não tem iluminação, né? Aí não pode ficar à noite, porque fica um espaço inseguro, né? Então, as fragilidades também dessa compreensão do poder público. Tudo bem? Perguntas? Comentários? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem uma coisa aqui. Deixa eu pegar meu celular. Antes da gente fazer um trabalho em grupo, eu vou ler um poeminha do Igor Chico, da Brasilândia. Tem alguém da Brasilândia, Zona Norte? Conhece o Igor Chico? Olha só. Eu vou ler um trecho do poema dele chamado Antes do Fim, tá bom? Depois eu posso deixar a indicação. É uma indicação também para todo mundo que trabalha com público de periferia, adolescentes, ter esse livro que, pelo menos para mim, como educador branco, me ajuda também a me rever e me reinventar. Aê, Deus, eu estou cansado de dormir tarde, orando só para o silêncio, de acordar cedo, atravessar a cidade com a cara no vento, sem menção honrosa, sem massagem, sem aumento. E o Che Guevara que me vê atravessa a calçada é o mesmo que ocupa a rua contra o Hitler, que defende armamento. Nós anuncia Haiti. Desculpa. Da festa de vocês, eu nem quero fazer parte. Dane-se os seus mezaninos, sou bem mais a nossa laje. Nós anuncia o Haiti. Eles sussurrando Rússia. Eles, Love Vila Madá, Jardim Europa. Nós reafirma Capão, Chabrilândia, Pirituba. Eles indo de carro até a padaria. Nós atravessando a cidade na multa. Eles, o direito ao corpo, da hora. Nós, o direito à vida. Eles, o beco do mate, o beco do Batman. Nós, Iraque, Madalena, Elipa. Eles, tirando um 10, fingindo que sabe de tudo. Nós, manjando de Fanon, Tecnobrega, Irracionais e sendo tirado de burro. Eles, o centro branco da cidade. Nós, o centro preto do alvo.
e eles pedindo paz. Mas tanto faz. Aqui, para segurar o corpo, é arroz, feijão e frango. O resto é desespero. Cada um tentando achar seu canto. Morrendo de medo no fim, quem vai acreditar em mim? Se às vezes nem eu mesmo creio. Mas comemore cada passo, cada sol, cada sim, já que só nós sabe o peso de cada não. Bênção, mãe. Reza aí para não chover. Imagina se a polícia me pega com o guarda-chuva na mão. Nós carregando o impossível nas costas e ninguém segura nem nossa bolsa no busão. Todo dia deixando de cuidar das plantinhas só para ir encher o bolso do patrão. Eu até queria um poema, firmeza, outras narrativas para nós, tá ligado? Só que o balanço do busão navio me dá ânsia. Até para vomitar eu tô cansado. Eu até queria chorar, mas infelizmente é só um cisco. Eu olho para a pedra, é só uma pedra. Eu olho para o parque e não vejo mais as crianças. Como que tira a poesia disso? Custou caro o nosso sorriso, mas ainda é muito pouco. Tudo que eu falo é proibido. Por isso que eu vivo rouco. Tudo que eu sonho é arriscado, por isso me tiram de louco. Quebrado, porém livre, tipo Cuba. Perseguida, mas de pé, tipo os pretos de Cuba. Digita qualquer coisa, balança qualquer bandeira, mesmo sem crer em mais nada. Sei que vai sobrar nazista, então que não nos falte faca. Mas calma, cuidado com o kit flagrante. Tudo ainda é igual antes. Estamos cansados de chicote, por mais que eu corra, eles sempre chegam antes. Eu escuto a voz de Deus pedindo para eu não desistir. 500 anos do fim do mundo, é melhor nós chegar junto do que chegar antes. E o que mais eu posso dizer senão? Garfa o cabelo, firma a cabeça, protege seu pessoal e se orgulha da sua pele. Eu já vou purar por aqui, é que já está chegando os vermes. Então, esse poema é do Igor Chico. E aí eu trouxe esse poema porque o Igor, nesse livrinho de poema, aí todo livro tem, né? Quem é o autor, né? Aí o Igor usa o termo assim, cria de Pirituba. Vocês já ouviram esse termo, cria? Você é cria de Pirituba? Cria. Fala, eu sou cria de Pirituba. Isso. Então, essa palavra cria, olha que interessante essa linguagem de resistência também que a gente vai percebendo nos meninos e nas meninas, que talvez os que a gente acompanha também tenham isso, né? O que é cria? Cria não é filho. Eu sou filho da minha mãe, eu sou filho do meu pai. Cria é criado, né? Por exemplo, criado na igreja. O que é uma pessoa criada na igreja? Vai casar certinho, fazer coisinhas depois de casar, não vai beber, nananana. Criado na igreja, né? Então, assim, quando a gente ouve esses meninos falar, e tem vários disso, né? Então, por exemplo, os meninos se identificam assim, né? Eu sou cria daqui. Então, isso eu estou falando, eu estou valorizando esse território que tem esse potencial de criação, né? De fazer bem feito, de potencializar quem eu sou. Né? Ele não mora em Pirituba. Ele é cria de Pirituba. Quem que fez ele? Pirituba que fez. Então, esse é o peso do território. E aí, a gente vive... O tempo está como aí? Porque tem um trabalho em grupo, né? Tá. Então, assim, tem uma demanda que a gente tem uma situação de... Eu não sei se em Piedade, por exemplo, tem problemas com vaga de SAICA ou de república, né? E a gente sabe que um direito previsto no ECA é o menino ficar no território dele, né? Em São Paulo isso é caótico. A gente tem, por exemplo, cidade de Tiradentes fez um SAICA agora, né? Parece, mas não tinha SAICA até então, né? Então assim é muito comum os meninos não estarem no território que eles são cria, entende? O menino está no território dele não é para facilitar o trabalho da equipe técnica, que vai conseguir entender melhor. Mas a gente tem que favorecer o menino ficar no território dele, compreendendo que esse território que cria ele. Esse território que tem esse potencial de fazer ele ser quem ele é, de favorecer ele, dele ter orgulho desse lugar. Então, assim, e aí a pergunta é,
como que a gente faz esse processo e potencializa isso com os meninos que estão no território? Sem criar... Esses dias eu estava... Tem um SAICA que vai... Eles evadem. É um nome... É chique os nomes que usam, né? Então, assim, o menino ele tá na comunidade, ele vai lá, ele vai atrás da... Ele está fazendo o trabalho de rede no território, mas para o nosso relatório é evasão, ele não aderiu, ele não está aderindo, né? E aí a pergunta é essa, assim, como que a gente potencializa os meninos que estão no território a usarem esse território, né? Eu não estou romantizando, eu sei dos desafios, né? Eu sei de tudo também das ausências que existem, mas eu estou pondo isso como um desafio nosso para a gente pensar, né? A gente não compreender o território como um inimigo do processo de desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. E como que a gente pensa a rede de atendimento, né, potencializando esse território que fomenta e que tem essa influência. Tudo bem? Não, né? Não está tudo bem. Mas aí a ideia é a gente fazer um trabalho... Vamos fazer um trabalho em grupo? Porque aí o objetivo maior é a gente conseguir fazer algumas reflexões com mais tempo do que os grupos vão trazendo. Então, vamos tentar fazer uns 20 minutos 15 minutos de reflexão aqui. Não é para falar tudo, né? E também, alguns grupos falaram assim, tá, mas qual a resposta, né? Às vezes não vai ter uma resposta, é isso, isso, isso. Mas o importante é trazer alguns pontos de reflexão que o grupo fez. A gente refletiu isso, destacamos isso, a gente ficou discutindo isso e não chegamos a nenhuma conclusão, teve uma divergência nisso, ponto, tá bom? Bom, vamos lá. Eu estou com o pessoal da Zona Oeste aqui, né? Eu sou de um serviço da Lapa, a gente se juntou com Osasco. E aí a gente foi... tomou um tempo, assim, a nossa conversa para a gente meio que se apresentar enquanto serviços, né? E a gente levantou uma questão que tem a ver com secretaria, né? Então, acho que todo mundo, nos seus trabalhos, né, acaba fazendo parte de alguns coletivos ou indo em alguns espaços de reunião. E a gente sente, de algum modo... que existe uma coisa um pouco velada, né? Saúde e assistência, existe ali uma disputa que a gente foi entendendo que talvez seja de saber, né? Disputa de saberes, porque a gente às vezes está falando da mesma coisa, está cuidando da mesma pessoa, da mesma família, e a gente nota que de ambos os lados, né? Eu acho que quem está mais ali colocado na situação da saúde tem uma dificuldade de entender o fluxo, funcionamento, estratégias da assistência, e o inverso também é verdadeiro. E a gente fica tensionando nesse sentido para poder realizar o cuidado. Meninas, me ajudem se eu esqueci de falar alguma coisa. Então, a gente nota, né, talvez uma disputa, saúde e assistência, às vezes mais declarada, às vezes mais velada, o que é urgência para a gente, o que é urgência para o outro, né, porque a gente às vezes está falando de uma criança em acolhimento que tem uma demanda importante de saúde, que precisa ingressar em alguns fluxos, e a gente está entendendo que ela é uma prioridade para esse fluxo, mas no território existem uma série de outras crianças com uma série de outras prioridades. Então, o que é urgência para a gente, o que é urgência para eles, a gente foi falando dessas coisas. E quanto aos espaços visíveis e invisíveis, quando a gente foi pensar um pouquinho de espaços invisíveis, eu fui dando um exemplo de uma vivência profissional que eu tenho, né, antes do serviço de família acolhedora, que é justamente um trabalho na saúde, onde a parte, né, tinha ali a UBS instalada e atrás da UBS é uma comunidade ali na Zona Norte, né, na região da Cachoeirinha, e a gente tem ali diversas áreas de ocupação dentro do mesmo espaço. E aí, só para ilustrar essa questão dos espaços invisíveis, uma dessas ocupações, a mais nova, inclusive, ela foi loteada pelo PCC, por exemplo, né? Então, aquele terreno ficou vazio por muitos anos, a prefeitura afirmando que ali tinha vazamento de gás, e as pessoas com demanda de moradia, mas ninguém podia ocupar. Eu, em 8 anos, devo ter visto umas 3 tentativas de ocupação daquele espaço, mas sem ter o teto. A prefeitura vem e derruba. E aí foi feita uma organização ali daquelas pessoas que lotearam,
disseram como é que ia ser, que iam ser casas de alvenaria, vamos construir logo, as ruas vão ter nome, vai ter... E agora até a CDHU entrou lá. Então, depois que as casas estão levantadas, que as famílias conseguiram se organizar em moradias, a CDHU entrou lá, foi fazer pinturas nas casas, colocar plaquinhas, colocar piso em algumas, e aí agora virou um espaço, né, oficial de moradia. Mas houve uma disputa invisível ali, houve uma interferência da comunidade que é viva para que aquilo acontecesse. Uma demanda de moradia imensa naquele território, né? Acho que a gente pensou nessas coisas. Obrigado. Bom, apesar de trabalhar também em Piedade, eu vim, na verdade, com a galera da ONG, que eu faço parte também, em Sorocaba, né, interior. E o trabalho que a ONG realiza é na zona norte de Sorocaba. A zona norte é uma área muito grande. Metade da população de Sorocaba mora na zona norte. Né? É uma área de muita vulnerabilidade, alto índice de tráfico e violência. E é uma área, assim, é muita área verde lá. Lá tem muita área verde, muita área de ocupação e muita área de risco. Nós temos lá o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com criança e adolescente, e também estamos no serviço da educação com a administração de algumas creches. E uma das creches é no bairro mais perigoso de Sorocaba, né? E, assim, em questão de serviço, tem quase tudo na Zona Norte. Tem CRAS, tem CREAS, UBS, UPH, bombeiro, centro esportivo. Nesses serviços, né, espaços invisíveis, tem muito trabalho, muito projeto das igrejas, Pastoral do Menor, Associação de Bairro, projetos sociais, líderes comunitários. Mas o grande desafio de lá é a questão do tráfico e da violência, né? Porque tem muita área de lazer, muito espaço para a população ocupar, né? Para realizar muita atividade, só que esses espaços eles são dominados pelo tráfico e pela violência. Então, mesmo na creche, nas escolas, a associação ela tenta, né, trazer essas outras crianças, essas famílias, essas crianças que a gente atende na creche, para o serviço também, para a gente tentar trazer esse trabalho, né, fora da violência, o trabalho dos sonhos das crianças e tudo, porque o trabalho lá ele é inserido no meio de uma violência assim, sem tamanho, como a Cláudia estava falando, de ter que colocar cortinas em todas as janelas das creches, a pedido do pessoal do tráfico, que é para as professoras não ficarem vendo a movimentação que tem atrás da creche e tudo mais. Fala, Cláudia. Obrigado. Eu sou da Capela do Socorro, sou o Léo, técnico psicólogo de uma República Jovem. O nosso grupo foi composto pela Capela do Socorro, Campo Limpo, Parelheiros, Brooklyn e Santo Amaro. Então, um misto aí de classe média a classe C, D. Então, algo em comum que a gente encontrou na nossa discussão foi que todos os territórios oferecem equipamentos de saúde, de educação, de lazer, ok. Mas algo em comum é a violência, a drogadição, pessoas em situação de rua. Todos os territórios, até os atendidos que estão no Brooklyn, em Santo Amaro, na Capela do Socorro, porque na Capela do Socorro a gente está localizado em Veleiros, né? Então, é um bairro ali, de alguma forma, onde não tem comunidade. Os nossos atendidos, eles têm dificuldade de empregabilidade, então eles têm que atravessar a cidade mais de 1 hora, 2 horas para poderem trabalhar. Isso também em Parelheiros, né? E no Brooklyn também. Violência à noite, porque são bairros, de alguma forma, os que estão na periferia e os que estão aqui no Brooklyn e Santo Amaro, são bairros que à noite ficam vazios. Então, assim, tem violência de assalto e violência policial também. Violência de abordagem policial, bem agressiva. Então, foi isso mais ou menos que a gente fechou. Obrigado, gente. Obrigado, Léo. Boa tarde a todos. Já vem para quem Meu nome é atende. Natália. Eu faço parte aqui do grupo da Zona Norte, Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Nosso território é um território
predominantemente nobre, né? São famílias ali de alto padrão financeiro. Ali na região de Guarulhos, a gente está localizado no centro, então, assim, tem serviços hospitais, tem shoppings, inclusive a colega ali colocou até dessa dificuldade de acesso ao shopping, porque para você ir ao shopping precisa de recursos, então as crianças querem ir e aí eles não conseguem levar com tanta frequência. E aqui, sobre os espaços invisíveis, os visíveis, nós temos o Bosque Maia, a Damastor, teatro, fábrica de cultura, os CCA, CJs, escolas. Então, são territórios que têm vários equipamentos. E os espaços invisíveis são as praças, as igrejas, que realizam trabalhos ali com os adolescentes, as crianças, e as escolas particulares, que a colega vai falar um pouco. Então, a questão da escola particular, por que a gente pôs ali que é invisível? Porque, principalmente no nosso trabalho, que trabalha com violência sexual, essas escolas, a maioria nega, né, a nossa fala nas escolas, né, como se na elite não existe, né, nenhum problema referente a isso. E ele é invisível porque as alunas, né, elas conversam entre si, conversam com a tia da faxina, né, conversam com as pessoas mais próximas e acabam revelando algumas coisas. Então, ele se torna, nesse sentido, invisível. Tá bom? Bom dia para todos. Responde bom dia, gente. Bom dia! Nossa! Estou com o pessoal da Leste. Os meninos ali Braz, Belém, Moca. E tem uma colega do MSI, que é da região ali, Cangaíba, Penha. Eu sou um amigo do currículo, tá? Mas eu moro na Vila Matilde. Conhecendo um pouco ali do serviço, tendo algumas trocas, a gente vê a questão de disputas com tráfico, com a prostituição no local, a questão com a drogadição também, furtos, a questão de dificuldade de trocas de informações com equipamento. Por exemplo, o MSE não consegue a troca de informações para poder fazer relatórios, inclusive para o juiz, onde os parceiros de equipamentos não passam essas informações. Há uma grande diferença entre os serviços, porque para um da Penha falta locais para esporte, cultura, lazer, enfim, quando, na verdade, ali a parte ali do Belenzinho Moca já tem, né, os parques ali nas proximidades, Sesc e tudo mais. Porém, contrapartida, ainda tem-se um olhar para Belenzinho Moca como se não houvesse marginalização ou uma questão assim de necessidade de equipamento mesmo, né? Moca ainda tem muito disso. Diferente já para quem começa a morar ali de Arthur Alvim, para frente, Penha, acha que é somente Itaquera, Guaianazes. Que aí eu passo para a colega agora. Bom, gente, o nosso território nós somos da Zona Leste, Guaianazes, Itaquera, São Mateus e Sapopemba. Falando sobre a disputa, a gente destacou aqui o poder paralelo e as políticas públicas, né? Nós destacamos aqui a questão do crescimento desorganizado, né, onde tem um crescimento, tem as ocupações, mas a gente não tem equipamentos de lazer, de cultura, o suficiente para atender às necessidades dos nossos adolescentes, né? Em contrapartida, o poder paralelo oferta isso para eles, né? Eles falam para a gente que eles se sentem pertencentes àquele espaço, que eles vão para lá e eles se sentem acolhidos, né? E já nos espaços, não. Muitas vezes, numa escola, eles ficam isolados, excluídos, né? A escola vê eles como marginais, de uma forma punitiva, né? E o poder paralelo recebe eles bem, né? Então, eles são acolhidos lá. E aí, nesse sentido, vem os espaços invisíveis, né? A gente destacou aqui as igrejas, os parques, né? Os adolescentes do nosso serviço, eles vão para o Parque Linear como se fosse um espaço que fosse ofertar coisas boas para eles. Não é durante o dia, por conta da parte da questão
do espaço que tem árvore, que tem uns lugares bacanas para eles estarem. Não é nesse sentido, é no sentido de lá eles está sendo ofertado para eles a questão da droga. Então, são espaços que eles buscam, são invisíveis, mas para eles fazem sentido. Para nós, a gente não faz, mas para eles fazem. E acho que falta isso, né? A gente entender o que realmente acolhe eles, o que realmente faz sentido para eles, né? A gente destacou também as quadras, os bares e os fluxos, né? E é isso. Obrigada, gente. Obrigado. Bom, a gente estava ali discutindo, pegamos 2 territórios, um que pertence à cidade de São Paulo, que é Pirituba, e Franco da Rocha, que está ali na região noroeste, mas é Grande São Paulo. Bom, dentro do grupo a gente partilhou algumas coisas das próprias vivências, que foi bastante enriquecedor. Mas eu acho que foi destacado pelo grupo como um todo que há uma disputa muito grande a trabalhar com as outras políticas públicas, né? Que a gente vê sempre nesses espaços funcionários e trabalhadores da assistência, né? E raramente a gente vê funcionários e trabalhadores de outras políticas públicas, né? Então a gente fala com a gente mesmo e lida com a gente mesmo e conta com a gente mesmo, né? Então isso é um grande desafio, acho que para todo mundo em todas as regiões, assim. Alguns lugares mais fortalecidos, acho que a gente, Franco da Rocha, posso dizer que isso vem sendo bastante dialogado, né? E a saúde tem sido um pouco mais parceira, mas ainda assim é um entrave bastante complexo, assim. Acho que na política do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente é um pouco mais aberto, mas para todas as outras políticas nem tanto. Outra coisa que a gente falou é sobre os espaços que são frequentados pelas crianças e adolescentes e também pela pessoa em situação de rua, né? Será que essas pessoas têm acesso? Será que essas pessoas estão frequentando os mesmos espaços da nossa população mais rica ou de classe média? Quem também é contemplado por esses benefícios de transferência de renda, o que viabiliza o trânsito dessas pessoas pelas cidades. Sobre os espaços visíveis e invisíveis, foi bastante falado sobre a questão do SESC, né? E aí, em contrapartida, a gente falou sobre que há 8 anos atrás a gente teve a inserção de um governo bastante progressista em Franco da Rocha, que trouxe para a gente um parque da cidade, um parque municipal, e ele fica no centro da cidade. E com isso vieram outras políticas que viabilizaram e facilitaram o acesso da população como um todo ao parque da cidade. Então, a gente falou sobre a diferença de ter um espaço murado e um espaço que é aberto, né? Porque a gente tem uma ideia, né? Acho que uma ideia nacional de que tudo que é murado é privado, né? Então, quando você pega um espaço como o SESC, que tem várias iniciativas, várias atividades que são públicas, são muitas vezes custeadas pelo próprio município, mas que a gente vê, não tem acesso, ou pouca acessibilidade, ou quem acessa é quem tem dinheiro para viabilizar aquilo, a nossa população que tanto precisa dessas atividades, né? Dessas contrapartidas escolares, muitas vezes não tem esse acesso. E já um parque que é um ambiente mais aberto, e as iniciativas, por exemplo, Franco da Rocha, a gente abriu uma arena de circo dentro do parque e a gente deixava as crianças, né, bastante aberto, vaga para todo mundo participar. Então, a gente discutiu bastante sobre a invisibilidade, né, a visibilidade e a invisibilidade de espaços murados e abertos. Bom, acho que era isso. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Nosso território é Piedade, no interior de São Paulo. É uma cidade, geograficamente falando, expansa em bairros rurais, né? 30% é urbano e o restante é rural. Eu vou falar um pouco aqui do rural, depois eu passo a palavra para meus coleguinhas. Eu estou há pouco tempo morando lá, mas deu para mim perceber que nós temos as políticas públicas todas no urbano. No rural, por ser território grande, expanso, nós temos o CRAS Volante, lá, que é o CRAS itinerante que a gente fala, né, CRAS, mas eles não conseguem alcançar todos os bairros para as pessoas terem acesso às políticas públicas. Mas dentro desses bairros existem as associações que têm trabalho de fazer o lazer, onde eles se reúnem, eles tentam resolver o problema deles ali dentro mesmo, né, do território deles, por falta de acesso mesmo às políticas públicas. Aí eu vou passar agora para o Ian. Então, eu falando como profissional inserido dentro do SAICA, como a colega falou, assim, Piedade é uma cidade assim, muito grande de território. Assim, eu não vou lembrar o certo, mas são mais de 100 bairros, né? Aí, quando a gente vai para o SAICA, esse território aumenta em muito. Por quê? Porque a gente é uma cidade vizinha a Itapiraí. Itapiraí não tem fórum e não tem SAICA. O SAICA de Piedade, que é um só, representa também a cidade de Itapiraí. Itapiraí também é uma cidade que assim, ela tem acho que 7 mil habitantes, mas de território ela é muito grande. Então, uma das dificuldades que a gente tem lá,
que é a não preservação do espaço de território da criança e adolescente, né? Porque assim, o adolescente, a criança que é de Itapiraí, ele vai às vezes para o SAICA lá que fica a 50, 60 quilômetros do espaço onde ele estava morando, né? Então assim, sai da escola, dos colegas, das praças onde costumava frequentar, para ir para um outro território, né? Então ele vai de tal lugar, assim, né? Mas ele não está mais inserido lá para preservar aquilo para ele, assim. Tem essa dificuldade, porque daí é muito longe para se trabalhar, assim. Acho que esses espaços são os espaços existentes, né? E alguns, assim, visíveis e alguns que acabam sendo tão percebidos, como, por exemplo, a questão dos bairros e da organização dos próprios bairros. Mas o que a gente percebe também, que é muito presente em relação à disputa, é que o Centro de Piedade ele acaba tendo 2, 3 ruas principais que se concentram a maior parte de todas as políticas públicas e comércios do município. Então, existe uma disputa ali um pouco em relação a quem se encontra em algum tipo de marginalidade social ou até mesmo do ponto de vista de espaço comunitário, porque o poder público não oferta um encontro, um acolhimento, um pertencimento para muitos grupos, principalmente crianças e adolescentes, que é a maior parte do município, e nem parece. Você chega lá, você olha uma cidade assim de idosos e não tem um local assim para eles. Então, eles acabam ocupando lugares centrais e muitas vezes são colocados num certo lugar de desrespeitosos. Por exemplo, as pessoas em situação de rua também. E surge uma invisibilidade que é muito interessante aí, que é a troca, né? Assim, é ali que se dá as principais conversas íntimas deles, de importância, de valor agregado tanto para a criança e adolescente como para as próprias pessoas em situação de rua. Mas aquilo é combatido como algo, com uma certa higienização social mesmo, né? Assim. Nosso grupo atende a população, ao território do Jabaquara, e é formado por SAICA e Serviço de Família Acolhedora. E a gente ficou pensando nesse território, que é um território que tem uma população de alto poder aquisitivo, e é um território que tem muitos acessos, no sentido de tem clube, tem praça, tem parque, tem hospital, tem mercado, tem farmácia, tem um monte de coisa, mas, ao mesmo tempo, ele não é um espaço acessível, pensando na população que a gente atende. Então, o público-alvo do SAICA são crianças e adolescentes que não se sentem muito pertencentes à região que a gente está. E até pensando nesses parques, nessas praças, eles não são tão fáceis de acesso, por exemplo, andar a pé até lá. Precisa pegar um transporte, precisa pegar um carro, precisa ter um meio para chegar lá. E outra questão é que a população, né, as famílias que muitas vezes as crianças estão acolhidas, elas estão em situação de rua, né? Então, o espaço da rua cria esse outro sentido de ser o espaço de moradia também dessa população. Vocês querem completar alguma coisa? 30 segundos, é rapidinho. Não, eu só queria completar, porque assim, a gente falou muito dessa questão do pertencimento territorial, né? E aí, quando, por exemplo, você traz o artigo em que enfatiza e diz que, de fato, essa criança ou adolescente ela tem que estar no território, eu acho que é muito importante trazer essa questão do pertencimento, né? Muitas vezes a criança ou o adolescente ele passa 10 anos no serviço de acolhimento, e quando ele sai de lá, ele vai voltar para o território dele, né? Então, é muito isso. O quanto esse território ele impacta na vida daquele adolescente, o quanto reflete nas próprias ações dele. Então, acho que é muito importante enfatizar essa questão do pertencimento, que nós achamos muito importante. Eu participei de uma festa das crianças. Vocês sabem quem organiza, né? A festa das crianças na comunidade, né? Não preciso contar aqui, né? Que tá gravando. Aí, gente, mano, era a festa. É um bagulho muito louco, assim. Então, eu gosto de pensar muito, quando a gente está falando de poder paralelo, a gente pensar até que ponto é paralelo mesmo, ou não é o poder mesmo que está ali, né? Porque o poder público não existe, não faz uma festa daquela, não põe um pula-pula no parque, não paga ônibus para a mãe visitar filho, não paga gás, né? Não paga óculos. Então, assim, até que ponto a gente está compreendendo? É paralelo. E a perspectiva que eu estou propondo aqui da reflexão é que essas coisas vão causando significados e influências, sim. E não estou falando que são negativas nesses casos. São positivas, né? A criança poder brincar no Dia das Crianças,
ter gás para cozinhar, né? Então, isso são influências positivas que o território. Como? Aí é uma outra questão que a gente teria que ter mais tempo para refletir, né? Mas isso são correlações de força, sim, né? Só uma questão também, eu queria... Muitos serviços, a gente confunde no diálogo com a rede o que é segredo de justiça com sigilo. Quase tudo é sigiloso. Mas isso não significa que a gerente do posto não pode saber. Então, assim, às vezes a gente tem os casos como... ninguém pode saber porque é segredo. Não, tem coisas que no trabalho de rede, se tem outro equipamento atendendo, eles têm que saber o que está acontecendo. A gente tem que tratar como parceiros e vai ser nosso, é um sigilo nosso aquilo. Alguns equipamentos que lidam com bastante coisa assim, né? Medidas, principalmente, né? Então, ninguém vai acessar o processo, saber o que o menino fez, mas tem parceiros que têm que saber o que está acontecendo ali, né? E só um detalhe, né? Eu me aproximei de uma adolescente num SAICA, acho que foi em dezembro. A menina falava assim, tio, é tanto... Sabe aquela 17 anos, vai fazer 18 num SAICA inicial, não sabe para onde vai, medida socioeducativa, mas vai mudar de SAICA, não sabe onde cumprir, tudo isso, né? Aí a menina falava assim, tio, sabe o que eu quero? É tanta coisa na minha cabeça para pensar que eu quero só sentar ali no parque e ficar de boa um pouco para conseguir organizar a minha cabeça, né? Então, são desses espaços que a gente está falando que são úteis, que são usados e que, normalmente, a gente que é da assistência social, a gente tem uma dificuldade de assumir que existem outros processos acontecendo que não são protagonizados por nós, né? Então, a provocação central aqui é como que a gente reconhece esses territórios para se apropriar deles também e potencializar o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. 2 indicativos que eu trouxe. Eu não sei se vocês conhecem o mapa da desigualdade produzido pela Rede Nossa São Paulo. Roda um pouco, Vini, que não vai dar tempo. Pode ir rodando. Até um... Isso. O mapa da desigualdade vai trazer... Pode ir indo. Eu tô com um negocinho aqui, né? Tá com você. Pode ir indo mais. Não. Aí, por exemplo, população preta e parda. Ele traz aonde tem mais e aonde tem menos, né? Então, isso é muito legal para a gente se apropriar desse mapa, para a gente ver os nossos distritos como que estão. Por exemplo, eu lembro que Cidade Ademar, ali Pedreira, Cidade Ademar, não tem equipamento de cultura. Não é que tem pouco, não tem. Enquanto você pega distritos que tem 1 quilo de equipamentos de cultura, né? O mapa também ficou muito famoso com a taxa de mortalidade, né? Aquela média, né? Então, a idade média de morte na cidade de Tiradentes é 54 anos e em Perdizes é 75, né? Então, ele ajuda a gente a colocar uma lupa com o olhar de investigar o território que a gente está inserido. Depois vocês podem acessar, é gratuito. Vini, abre só o Geomapas, por favor. A Prefeitura de São Paulo, e aí eu não sei como que é em Sorocaba, Piedade ou Franco, mas aqui em São Paulo a gente tem um site, é público isso, chamado Geomapas. Vocês conhecem? Então, o Geomapas, você pode fazer um filtro. Então, por exemplo, entra em equipamentos, assistência social. Isso. Aí clica... clica em um distrito aqui, por exemplo, Sapopemba. Aqui, Sapopemba. Aqui. Não tá dando? Tá, mas assim, por conta do horário, né? Aí você consegue fazer filtro por equipamentos e você consegue depois pôr o cursor, inclusive, em cima do alfinetezinho e vai aparecer nome. Então, por exemplo, tem lá, Carrapicho 3. Quantos meninos atendem, o que é, qual a associação. Então, esse também é um recurso... Olha aí, né?
Então, esse também é um recurso. Vai em um aqui. Aqui. Clica aqui, no informação. No izinho. Agora, vem em cima de um aqui. Isso, ó. Centro de Referência Especializada é o CREAS, né? Então, tem ali o SEDECA, Sapopemba, que tem medida socioeducativa. Então, esse georreferencial, esse GeoSampa, ele também pode usar, ele é uma ferramenta para a gente identificar os serviços visíveis, né? As políticas públicas. E aí você pode ir fazendo recortes. Tem equipamento que não pode ter endereço, né? Que é segredo de justiça. Aí vai ficar coloridinho, né? Então, a casa de proteção da mulher ameaçada de morte não pode ter o endereço, né? Então, vai estar ali colorido para a gente saber que tem algum contato. Tudo bem? Então, essas são indicações que eu acho que são ferramentas importantes para os espaços visíveis. Mas a gente não pode esquecer dos espaços invisíveis que são significativos e que contribuem para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Obrigado pela atenção e desculpa a corrida no final.